gente vai iniciar, né, hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho é um livro que eu sempre leio, né? Eu sempre estou lendo ele. E você termina, começa de novo, termina e começa de novo. E eu vou iniciar então um programa, né, um projeto particular meu de estar, esse evangelho que eu faço todos os dias está passando então para o YouTube, né? Porque às vezes tem pessoas que nunca fez o evangelho, que não sabem como fazer. Aí tem pessoas que gostam de escutar o evangelho, então eu estou iniciando hoje esse evangelho que eu faço, né, todos os dias. Ele é muito bom, ele é muito rápido. Eu todo dia faço, eu leio uma mensagem, leio o evangelho e faço a explicação. Faço sozinha, e por ser espírita eu sei que a gente nunca está sozinho, né? Então, quer dizer, você quer fazer o evangelho na sua casa, não tem nenhum familiar fazendo com você, não tem importância. Faça o evangelho da mesma maneira, porque você não vai estar sozinho. É que nem quando a gente é criança, quer estar na escola, você quer estudar com uma matéria, tem uma luzinha, né? Eu fazia muito isso. Às vezes eu era criança, queria estudar com uma matéria, tinha uma luzinha, e eu era professora, e ali eu explicava para os alunos imaginários, e ali eu colocava a questão, explicava e aprendia. Então, quando eu ia fazer a prova, era rapidinho. Assim também o evangelho, quando você tem você apenas para fazer o evangelho, ou às vezes é um outro membro da sua casa não segue a mesma religião, então você faz e explica e tá tudo certo, né? Então eu tenho essa mania de estar explicando, às vezes não vou estar focada só aqui, né? Porque já existe, não vou estar focada olhando diretamente na tela, porque eu já tenho o hábito há muitos anos de estar explicando o evangelho e fazendo ele sozinho. Faz bem, faz muito bem a nossa vida, o nosso dia a dia, né? Fazer o evangelho. Então a gente vai estar esses minutinhos aí passando só, explicando. Nos demais não vai ter essa explicação, vai ser literalmente eu iniciando o meu evangelho e fazendo como eu sempre faço. Então vamos meditar um pouquinho, né? Esse é um momento que a gente para respirar, né? Principalmente se a pessoa tiver ansiedade, que é o meu caso. Então, ficar parado um tempinho para respirar para o ansioso é uma coisa assim muito boa. Nos demais vou estar explicando? Não, vou parar, vou para respirar, vou meditar e vou iniciar naturalmente. Hoje é apenas uma exceção por ser o início. No auxílio a todos, pelos seis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida justa e sossegada, em toda piedade e honestidade. Paulo. Comumente, em nossos recintos de conversação e prece, voltamos-nos compassivamente para os nossos companheiros menos felizes no mundo. Apiedamo-nos sem dificuldade dos enfermos e dos desesperados,
dos que se afundaram nas águas lodosas da miséria, ou que foram vitimados por flagelos públicos. Oramos por eles, relacionando-lhes as necessidades que tentamos socorrer na medida de nossos recursos. Entretanto, o apóstolo Paulo, em suas recomendações a Timóteo, lembra-nos o amparo espiritual que devemos a quantos suportam na fronte a coroa esfogueante da autoridade, comandando, dirigindo, orientando, esclarecendo e instruindo. São eles os nossos irmãos conduzidos à eminência do poder e da fortuna, da administração e da liderança, que carregam tentações e provas ocultas de toda espécie, padecendo vicissitudes que muitas vezes se retratam de lamentável maneira nas coletividades que influenciam. A feição de pastores dementados, quando se não compenetrem nos deveres que lhes são próprios, sofrem perturbações aflitivas que se projetam sobre as ovelhas que lhe recolhem a atuação, criando calamidades morais e moléstias coletivas de longo curso que atrasam a evolução e atormentam a vida. Não nos esqueçamos, pois, da oração pelos que dirigem, auxiliando-os com a bênção da simpatia e da compaixão, não só para que se desincumbam zelosamente dos compromissos que lhes selam a rota, mas também para que vivamos com o sadio exemplo deles, na verdadeira caridade um para com os outros, sobre a inspiração da honestidade que é a base de segurança em nosso caminho. Então, o que nos fala, né? Toda a pessoa, né, que é líder de alguma coisa, ela tem grande responsabilidade, né? E quanto maior é essa liderança, maior, às vezes, tanto dos espíritos positivos quanto dos negativos, a influência, né? Então, tem noção que, às vezes, para um governador, para um prefeito, para um presidente, ou para qualquer outro líder, a influência, muitas vezes, né? Vamos falar, para esses que dirigem algo, alguma coisa, a influência dos espíritos negativos é muito maior. Como não é Jesus que está dirigindo algo, é um ser humano que tem virtudes e defeitos, esses defeitos são janelas, né, abertas no pensamento, na vibração, onde outros espíritos estarão lá, né, juntinho. Então, quer dizer, ser líder de alguma coisa é de muita responsabilidade, né? Infelizmente, a gente tem aí, pela história, líderes que causaram calamidades, né? Você vê um espírito ali na sua arrogância, no seu desejo ambicioso, né? Esquecendo que vai desencarnar um dia, esquecendo que no outro lugar ele não vai ser mais esse pretensioso que foi aqui na Terra, né? Vai ser mais um. Esquecendo que isso vai acontecer com ele, que vai envelhecer, que ele não vai estar eterno, já provocou muitas coisas negativas, né? Juntando-se aí pela vibração com entidades nefastas, né? Provocando mortes, né? Sofrimentos. Então, são seres que precisam também de oração, porque eles estão ali também, bem no foco das entidades que desejam também fazer mal. Eles também estão no foco das entidades positivas, né? E é o que a gente sabe, uma entidade positiva, um espírito positivo, ele vai estar conosco de acordo com a janela que a gente abre. Então, são seres aí que muitas vezes a gente só tem raiva, mas também são pessoas que precisam de orações, né? Para que tenham um bom comportamento, para que façam uma coisa boa e todo mundo ganhe com isso. É bem estranho, né? A gente tem o hábito de achar que quem está lá em cima não precisa de nada, né? E não é bem assim, né? Quem está lá em cima precisa também, né? Às vezes precisa mais do que a gente espera. Então, iniciando o Evangelho, a gente vai iniciar desde o início mesmo, né? Vamos lá na explicação. Este livro foi publicado inicialmente com o título de Imitação do Evangelho. Kardec explica o seguinte: mais tarde, por força das observações reiteradas do Sr. Didier e de outras pessoas, mudei para o Evangelho segundo o Espiritismo. Trata-se do desenvolvimento dos tópicos religiosos de O Livro dos Espíritos e representa o manual de aplicação moral do Espiritismo. A 9 de agosto de 1863, Kardec recebeu uma comunicação dos seus guias sobre a elaboração deste livro. A comunicação assinalava o seguinte:
Esse livro de doutrina terá influência considerável porque explana questões de interesse capital. Não somente o mundo religioso encontrará nele as máximas que necessita, como as nações, em sua vida prática. Dele aurirão instruções excelentes. Fizeste bem ao enfrentar as questões de elevada moral prática do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Em comunicação posterior a 14 de setembro de 1863, declaravam os guias de Kardec: nossa ação, principalmente a do Espírito da Verdade, é constante ao teu redor, de tal maneira que não a podes negar. Assim, não entrarei em detalhes desnecessários sobre o plano da tua obra, que, segundo os meus conselhos ocultos, modificaste tão ampla e complamente. E logo adiante acentuava: com esta obra o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte. Essas comunicações, cuja leitura completa pode ser feita em obras póstumas, revelam-nos a importância fundamental do Evangelho segundo o Espiritismo na codificação kardeciana, enquanto o Livro dos Espíritos nos apresenta a filosofia espírita em sua inteireza, o Livro dos Médiuns, a ciência espírita em seu desenvolvimento. Este livro nos oferece a base e o roteiro da religião espírita. Livro de cabeceira, de leitura diária, obrigatória, de leitura preparatória de reuniões doutrinárias, deve ser encarado também como livro de estudo para a melhor compreensão da doutrina. A comunicação do Espírito da Verdade, colocada como prefácio, deve ser lida atentamente pelos estudiosos, pois cada uma de suas frases tem um sentido mais profundo do que parece a primeira leitura. A introdução e o capítulo 1 constituem verdadeiro estudo sobre a natureza e o sentido e a finalidade do Espiritismo. Devem ser estudados atenciosamente, não apenas lidos. Formam uma peça de grande valor para a verdadeira compreensão da doutrina. J. Herculano Pires, né? Então, o Evangelho, a gente vai estudar ele, né? Página a página. Vai demorar um pouco, vai demorar um ano inteiro, vai lá, né? Às vezes eu tenho esse... Geralmente eu acabo demorando um ano, né? Porque é rapidinho o Evangelho que eu sempre faço. E assim, vou continuando no outro dia, uma mensagem e o Evangelho. Então agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito importante, né? São parábolas simplificadas, né? Explicando a respeito dela, explicando de uma maneira mais simples, né? Que a gente tem um potencial aí de estar entendendo. Muito bom. Se você tem um pesadelo, abre o Evangelho, faz a oração aí, Pai Nosso, abre o Evangelho, dá uma melhorada, volta a dormir. Vai acordar, abre o Evangelho. Antes de dormir, abre o Evangelho. Não que você vai fazer isso constantemente, mas você tem essas opções aí para estar abrindo o Evangelho. No meio do dia, abre o Evangelho aleatoriamente, ou segue ele. Eu sigo ele para fazer o Evangelho. Né? Para fazer o Evangelho, eu sigo. Às vezes tem caso, às vezes está no trabalho, passar uma raivinha ali, que você sempre está lidando com outras pessoas. Você abre o Evangelho ali e rapidinho, aquela vibração negativa, ela vai embora, por incrível que pareça. Então, ali, prefácio, né? Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra, semelhante às estrelas cadentes, e vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Então, quer dizer, a gente tem esses espíritos evoluídos aqui no planeta Terra há muito tempo, desde quando existe o planeta Terra, né? Jesus é um deles, né? O governador do nosso planeta, que ajudou a estar transformando aí o nosso planeta. Deus é o Criador? Deus é o Criador. Mas quem já viu Deus? Você entende Deus? A gente tem um sentimento. Muitos e muitos que tentaram entender Deus em todo esse seu potencial estão internados, né? Acabam internados. Então a gente sabe que Deus é amor, Deus é o Criador. Jesus já é um espírito extremamente já evoluído, né? E aí fala, mas só Deus cria? Sim, Deus cria tudo, mas a extensão da sua criação
o que pode a criação de Deus, né? É que nem nós não somos criatura e nós não conseguimos fabricar algo, fazer uma transformação. Então, por que Jesus não poderia ter ajudado a criar o planeta Terra? Então, a gente pense nisso, né? Porque um espírito, de acordo com a sua evolução, né? Na sua evolução maior, ele vai conseguir, sim, fazer o que a sua evolução já permite, né? Então, esses espíritos evoluídos estão na Terra há muito tempo, né? Ah, mas por que não modifica tudo de repente? Porque a gente tem o livre-arbítrio de estar se evoluindo, né? De acordo com o nosso potencial. É que Deus é bondade, né? Ele dá essa liberdade para nós de estar se evoluindo de acordo com o nosso potencial. Então, constantemente nós temos ajuda e orientação, né? Do que nós devemos fazer. Pecamos por conta própria, somos atrasados por conta própria, demoramos no caminho por conta própria, né? Mas o tempo todo aí a gente tem ajuda, né? De épocas em épocas, tem aí um espírito muito evoluído que sempre vem nos falar de algo. Então, os espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimenta, né? E esse exército, né? Muitas vezes só está no espírito evoluído? Não. Então, existe sempre aí reencarnações de espírito, cada um num canto, às vezes numa casinha humilde, às vezes numa cidade simples, às vezes numa família extremamente de pessoas intelectuais, né, que vai ajudar naquilo lá, de uma família já com poder aquisitivo muito alto, que não vai precisar trabalhar porque vai focar no progresso da humanidade de tal lugar, na medicina. Então a gente quer dizer, a gente tem ali em todo o lugar, a gente tem um espírito ali de luzinha nos ajudando, né? Nos ajudando em tudo. Se movimenta, né, ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes à estrela cadente, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Então, aqueles que indicam de grande potencial, geralmente aí são os que dá uma chacoalhada, né? Mas tudo dá certo no final. E tem os outros, né? Aqueles que vêm ali com um passinho de formiguinha, tá modificando a vida das pessoas. Então a gente, graças a Deus, sempre tem aí ajuda para estar nos orientando, né? Então vamos agradecer mais uma leitura de hoje, né? Obrigada, Senhor, pela leitura de hoje. Que seja feita sempre a sua vontade, não a nossa, iluminar os nossos corações e os nossos pensamentos. Pai amado Jesus querido, santificado venha a nós o vosso reino de misericórdia, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoamos nossos devedores, não nos deixando sucumbir à tentação, mas livrai-nos de todo mal, e assim seja. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelo cachorrinho, pela minha mãe, pelos meus parentes, né? Pelo esse ar, pela imagem na janela, né? Pela estrutura física, que tenham olhos de ver, ouvidos de ouvir, coração de sentir e boca para falar, e assim seja.